Boa noite, queridos e queridas. Boa noite, meu amigo. Que Jesus nos ampare, Ele nos fortaleça, nos instrua e nos instrua sempre. Eu acho que a Renata me puxou, me tirou do final da fila e me botou na frente de algum palestrante, nessa casa. Vou até começar a casa. Porque eu tive aquele imenso, né? Não que eu não goste, gente. Você não imagina a alegria estar aqui com vocês, né? É interessante que o nosso irmão falando das casas espíritas, Kardec tinha essa ideia das casas espíritas fossem formatadas dessa forma, né? Pequenos agrupamentos dentro de bairros do que templos suntuosos, porque às vezes quando a gente frequenta um templo suntuoso, você só se torna mais um. Eu tive mesmo segunda-feira aqui na cidade de Paracatu, estava lá fazendo uma palestra e aquele salãozão, mais de 100 pessoas, né? Aí entra, sai, parece que ninguém conhece ninguém, fica uma coisa assim meio que sem sentido. Mas é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu frequento o grupo espírita, né, com a irmã, que é a Casa do Caminho, lá no Guarabões. A gente chama de Casa com a Irmã, né? Porque a nossa querida Inês Marcelo também trabalha lá conosco, trabalhadores firmes aí da doutrina espírita. Bom, a gente sabe que essas mensagens, esses livros psicografados na década de 90, né, eles apresentavam uma linguagem específica. Até porque todas as psicografias, aliás, bem antes da doutrina espírita, até o próprio Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tinha uma preocupação de não violar as consciências, respeitando o desenvolvimento intelectual daqueles seres, sempre respeitou. Sabemos, por exemplo, que Jesus falava por parábolas. E quando ele é questionado pelos seus apóstolos, nós vamos ver na parábola do semeador, que é a primeira parábola que ele nos apresenta. Inclusive, ele é questionado, quando ele é questionado por que ele falava por parábola, então naquela própria parábola, ele apresenta uma explicação clara, o significado daquela mensagem, mas ele tinha uma ideia, ele tinha uma responsabilidade muito grande de que, ao apresentar a mensagem, ele sabia que aquela mensagem ela não ia ter um entendimento profundo naquele momento, né? Tanto é que Emmanuel veio nos falar que as parábolas do Cristo eram sementes que floresceriam como árvores de bondade e misericórdia para toda a humanidade. E hoje a doutrina espírita nos apresenta a explicação clara daquelas mensagens de Jesus. Ainda temos uma linguagem um pouco pobre, vamos dizer assim, para que tenhamos uma percepção, uma compreensão, um entendimento mais profundo de alguns significados que ocorrem conosco, na nossa relação conosco e com o próximo, né? Vocês querem ver um exemplo? Eu me lembro quando estava na oitava série, anos, né? Ninguém fala o tempo. Eu tinha uma professora de música. A única forma, assim, é a imagem que eu nunca esqueço. Então ela sentava em seu piano, era uma senhora idosa, e ela sentava em seu piano nos ensinando música. Olha para você ver que espetáculo. Na escola pública, anos a gente tinha aula de música. E nós tínhamos uma prova oral, né? Porque a ideia de aprendizado era essa, né? Você tinha as aulas durante um determinado tempo, chegava alguns meses, tinha uma prova escrita, oral, para que você pudesse estar ali colocando em prática, né? Tendo a medida o seu conhecimento, né? Então ela nos ensinava as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Correto? Essa é a sequência das notas musicais. Agora, me passe um violão e me peça um dó. Não sei. Mas eu sei as notas. Mas se colocar à minha frente qualquer instrumento e me pedir qualquer nota, eu não sei.
Eu aprendi? Eu realmente aprendi as notas musicais? Ou, como era praxe no nosso tempo, a ideia da memorização, e quase sempre na prova nós apresentávamos aquela ideia, né, uma falsa ideia de aquisição de uma aprendizagem ou de conhecimento que nós não tínhamos. É engraçado que eu gravei isso, eu não me esqueço. Eu vou contar um outro caso para vocês. Divaldo Franco, vocês conhecem o Divaldo, né? O grande hoje, após depois do Chico, é o grande divulgador do Espiritismo. Tem uma história dele muito interessante. Quando ele começou o seu mecenato, ele frequentava uma instituição espírita lá em Salvador, e ele trabalhava com evangelização dos irmãos desencarnados. Alguns chamam de doutrinação, né, de orientação. Ele trabalhava com essa orientação aos irmãos desencarnados. Apresentou-se um irmão e ele não conseguiu, em momento algum, falar da mensagem de Jesus. Ele não conseguiu orientar de uma forma equilibrada, profunda, aquele irmão desencarnado que ali estava. E aí tinha ao seu lado uma senhora de nome Etelvina, senhorinha simples, e ela estava do lado, observando ele naquele diálogo, e vendo que ele não conseguia chegar, né, ao objetivo, ela então pede a ele licença e começa então a conversar com aquele irmão. E ao final, aquele irmão convencido, né, pela dialética, pela forma como foi conduzida a fala, ele se deixou levar, e aí com certeza busca de novos ares. E Divaldo ficou meio assim, um pouco para baixo. Eu queria entender por que ele era jovem ainda, né? Não tinha toda uma compreensão daqueles fatos. E aí então ele foi Joana de Ângeles, aparece e começa a conversar com ele. E ela pergunta assim: Divaldo, você leu o livro dos Espíritos? Ela li algumas vezes, né? Li várias vezes. Mas parece que você não entendeu o que você leu, né? Porque, olha só, a dona Etelvina, que não leu e conseguiu orientar aquele irmão, imagine se ela tivesse lido. O que ela não faria? E você leu e não conseguiu. E Divaldo então diz assim: mas como ela não leu o livro, né? Se ela que havia lhe emprestado o livro? E João então disse: olha, Divaldo, ela não leu porque ela é analfabeta. Ela tinha algo que poucas pessoas têm: sabedoria. Talvez não conhecimento básico, mas ela tinha sabedoria. Porque sabedoria, como o Joana vai falar, é do ser espiritual. E o conhecimento nós adquirimos. Como nós adquirimos aqui por leituras, né? No filme, conversando, dialogando. Na sala de aula a gente tem várias formas de aquisição das aprendizagens e do conhecimento. Então ela tinha sabedoria. E ela fala assim: olha, inclusive ela era uma verdadeira espírita, exatamente pela forma como ela colocou em prática a sua sabedoria. Porque é quando nós nos propomos a um diálogo com quem quer que seja, encarnado ou desencarnado, para falarmos, por exemplo, da mensagem ou das mensagens que nós apresentamos, é interessante que nós não tenhamos somente um conhecimento específico, mas que nós tenhamos, acima de tudo, a sabedoria. Porque quando a gente fala da ideia de compreensão, né, Renata pediu para falar sobre a arte de compreender, a gente tem que partir de uma premissa muito interessante. O que é compreender? O que é compreensão? Nós vimos aqui a mensagem de Emmanuel falando dessa visão, dessa forma que nós temos na nossa relação com o outro, né?
como essa relação ela deve, em que ela se deve pautar, como é que eu tenho que ter essa percepção do outro e qual deve ser a minha atitude diante de situações desagradáveis ou situações desequilibrantes que nós recebemos. Mas aí, quando a gente vai estudando dentro da pedagogia, eu sou egresso, né, de uma escola pública, há mais de 20 anos trabalhando com educação, ou provavelmente com a instrução, porque a gente tem que diferenciar o que é educar e o que é instruir. A gente vai lembrar que até 1994 não se falava, ou quando se falava de uma forma muito literal, da educação especial. Então foi a partir de 1974, com o congresso que aconteceu na Espanha, que se iniciou os pilares direcionadores da educação especial em todo o mundo. Ou seja, aí qual era a análise que se fazia? Que de alguma forma, qualquer ser humano, qualquer pessoa, em qualquer situação que essa pessoa se encontre, ela é capaz de aprender. Ela é capaz de aprender. E nós temos vários exemplos, né? Como a gente vai falar com uma das grandes conferencistas e defensoras dos deficientes, que é a Helen Keller, que foi uma senhora que nasceu surda, cega e foi instruída, alfabetizada por uma professora também cega, a Anna Sullivan, e ela se tornou uma grande advogada e viajava o mundo aí defendendo as pessoas deficientes. Então, a partir dessa premissa, né, nós entendemos que qualquer ser humano, independentemente de qualquer situação, ele aprende. Ele aprende, ele tem que ter as condições, tem que ter as possibilidades, tem que se apresentar algo de acordo com a necessidade dele, né? Por isso é que hoje nós trabalhamos a visão das escolas inclusivas, porque às vezes eu via muito na minha turma uma criança que tinha lá um diagnóstico de uma deficiência intelectual, tendo um aproveitamento muito maior do que uma criança, entre aspas, dita normal. Então, se essas pessoas, se todos nós aprendemos, né, aí a gente vai então partir de uma premissa também para a gente estar entendendo a questão do que é compreender, entender e aprender. Olha, nós estamos vendo agora, está havendo acho que é um campeonato mundial de pessoas, né, deficientes. Eu estava vendo lá hoje um rapazinho que não tem nem os braços nem a perna nadando. Quase 100 metros, nadando. Aí a gente fala assim, quantas pessoas têm os braços e as pernas e não conseguem nadar, porque não aprende. As pessoas não aprendem a nadar. Ou seja, de alguma forma, a gente vai entender que tudo isso não é um processo direcionado pelo corpo. Existe algo mais profundo que vai direcionando esses processos. Porque era uma interrogação muito grande nas escolas, era por que aquela criança não consegue entender? Formar uma frase, ler uma frase, mas é uma criança que quando se coloca para ela uma bola, ela dá um show. Aquela criança que não consegue desenvolver nenhuma atividade na área da matemática, mas tem um desenvolvimento profundo, maravilhoso, enorme, em uma outra área, né? Que aí a gente vai trabalhando a ideia das inteligências, né, que nós chamamos hoje. As 8 tipos de inteligências que nós temos. Então, antes dessa nova compreensão, apresentando aqui para vocês, nós temos que ter um diferencial entre entender, compreender e aprender. No meu caso, eu não aprendi. Eu entendi. Eu entendi o que é e gravei perfeitamente quais são essas notas musicais. O que é entender? Entender é o primeiro processo, né, que tem a ligação profunda com a
razão, com a racionalidade. É a decoreba. Eu compreendi que 2 mais 2 é 4. Entendi que 2 mais 2 é 4. Quando eu já parto, é o primeiro passo para a aquisição do conhecimento, né, que é a aprendizagem, mas antes de entender, tem a ideia da compreensão. Porque eu entendi que 2 mais 2 é 4, eu vou compreender de uma forma mais ampla o que eu posso fazer com aquele 4. Eu vou dar uma esticada, né? Eu vou ampliar essa forma de entendimento. E é nessa idade, a ideia da compreensão, que aí eu já fui um pouco, estritamente da razão, a possibilidade, a depender do ser espiritual, da utilização dos sentimentos e das emoções. No entender, isso não entra. É ideia, é razão puríssima. Mas na compreensão, eu já entro com a perspectiva dos sentimentos, para que a partir da compreensão eu busque a aprendizagem, que é algo mais complicado. Porque quando eu me vejo diante de um irmão, olha só, diante de um irmão que me agride, que me machuca, o que é que vai estar naquele momento, qual deve ser, em que deve se pautar a minha reação? No entendimento, na compreensão, na aprendizagem. Onde é que eu vivo não teve uma época aprendizagem. Chico Xavier fez até a 4ª série. Divaldo Franco, um pouco além, porque ele queria ser um professor, né? Trabalhar dando aula. Vou citar aqui só esses 3 personagens espíritas, conhecedoras das mensagens do Cristo. Todos nós aqui somos espíritas, somos. Qual é a nossa diferença para essas 3 personagens? Mas não tem diferença. Por que tem diferença? Chico era espírita. Eu sou espírita. Em que eu me pareço com Chico? Em que nós nos parecemos com Chico? Estudando e nos aprofundando no conhecimento da doutrina espírita. Porque quando a gente fala da compreensão, entendendo o que o outro está passando, situação de vivência do outro, percebendo, tendo uma percepção diferenciada, não com o olhar na matéria, mas com o olhar do espírito, é importantíssimo que eu tenha uma compreensão de mim mesmo. Se eu não tiver a compreensão de mim mesmo, o que eu sou, o que eu posso fazer, como eu reajo diante de uma situação, eu dificilmente eu vou conseguir exercer essa compreensão da forma como deve ser. Se eu não tiver essa compreensão, e o mais importante, me aceitar do jeito que eu sou. Ser espírita, dentro de um ambiente espírita, coisa maravilhosa. Mas o espírita, no ambiente espírita, ele é espírita no outro ambiente. O espírita nesse ambiente, a casa espírita, ele é espírita no seu trabalho, ele é espírita numa relação com o vizinho, aquele vizinho chato, às vezes um vizinho insuportável. O espírita
ele é espírita diante de um quadro agressivo que ele possa estar passando, ele vai ter a mesma reação quando ele se encontra no ambiente espírita. Porque a dificuldade que nós temos em compreender o outro, em compreender, principalmente compreender a nós mesmos, é porque nós camuflamos os nossos sentimentos. E às vezes modificamos as nossas emoções. E muitas vezes camuflar os sentimentos e alterar as nossas emoções tem muito a ver com o nosso processo de aprendizado. Porque hoje nós temos aquela história de que é homem do choro, por exemplo, né? Aquela coisa de que um homem não leva um tapa na cara porque ele tapa um rosto que vai beijou, ninguém bota a mão. A gente vai, de alguma forma, colocando em prática esse processo, às vezes, um processo repressor, impositivo e castrador que nós recebemos no passado e que, de alguma forma, fazendo um encontro com essa aprendizagem que eu tenho da doutrina espírita, eu tento não colocar para fora ou não demonstrar aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo, porque eu vou camuflar aqui. Sabe, às vezes é uma forma de eu mostrar para as pessoas que eu sou espírita, mas o que eu estou sentindo lá dentro, eu estou, de alguma forma, de alguma maneira, colocar aquilo para fora. Porque quando a gente fala de não camuflar o sentimento, é perceber, entender e se aceitar como ser egoísta, como ser orgulhoso, às vezes como ser mentiroso. E quando você aceita os seus sentimentos, você se percebendo como é, você vai desenvolver em você, nós vamos desenvolver em nós, uma capacidade imensa de entender e compreender o outro. Porque a compreensão, ela perpassa da ideia de que eu me coloque no lugar do outro. Tendo essa percepção, eu me coloque no lugar do outro. Porque, gente, a aprendizagem, ela já é exatamente isso que esses grandes mártires do cristianismo, eles nos apresentaram. É viver de uma forma natural, aonde quer que se encontre. Aonde quer que se encontre. Eu estava vendo um filme, acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. Mesmo que a minha esposa depois puxe a meu livro, que é um negócio que eu traga, né? Porque a gente vai contando tantas histórias e acaba esquecendo onde é que nós contamos, né? Mas eu vou contar um vídeo que eu vi uma vez, esse vídeo é chamado A Ponte. Ele tem uma história de um senhor que tem um filho de 8 anos. Já contei essa história aqui? Não, né? Mas eu vou contar. Pior que eu lembro que eu contei em alguma instituição, mas eu não lembro. Mas ele tem um filho de 8 anos e ele trabalha numa ferrovia. O trabalho dele é içar a ponte, que a ferrovia ela fica no mar. Ligando um lado ao outro. Um lado ao rio, se eu não me engano, é um rio. Ligando um lado ao outro. Todas as vezes que está passando um barco, que o barco vai passar debaixo daquela ferrovia, ele tem que içar a ponte. Uma vez que o barco passou, ele retorna à ponte normal, né? Para que o trem possa passar ao contrário. O trem vindo, aquela ponte tem que estar no seu estado normal. Certa feita ele levou seu filho único de 8 anos com ele para o trabalho. Em algum momento, aquela criança desaparece. E ele procura daqui, procura dali, nada, grita e nada, e a ponte estava içada, porque o navio já havia passado e o trem estava vindo. Ele tinha que descer a ponte. E ele estava desesperado, porque ele não encontrava o seu filho, né? Não encontrava a criança. De repente ele avista a criança perto de um local onde aquela ponte, ali ela achava, né? Tinha um buraco lá que ela
fixavam. E ele se encontrava perto daquele buraco. Do nada ele caiu no buraco. E ele começou então a desesperar, porque ele ficava doido. Ele abaixava a ponte. Se ele abaixasse a ponte, ele mataria o filho. Mas se ele não abaixasse a ponte, ele mataria milhares que estavam vindo, que estavam ali dentro daquele tempo. Ele tinha que tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão. Ele acabou abaixando a ponte. Desesperado, em prantos, fora de si. Ele abaixou a ponte, tirando a vida do próprio filho. Foi uma escolha que ele fez. E nós não estamos aqui para julgar. Você que fez a escolha, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é a gente, nós percebemos assim, quando nós estamos aqui encarnados, às vezes nós temos que fazer escolhas delicadas, complexas, difíceis, escolhas que beiram quase a impossibilidade. Mas nós temos que fazer. Porque nós somos dotados de, como os Espíritos falam, né, que são aquelas bolas propulsoras de elevação, de transformação, que é vontade, pensamento e sentimento. Para que eu tome uma decisão, eu tenho que colocar em prática a vontade. Olha aqui que os Espíritos nos falam na questão 907 do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, está ali na casa pela primeira vez, essa é a primeira obra de Allan qualificada por Allan Kardec. Né? É o Livro dos Espíritos. É um livro com 1019 perguntas e 1019 respostas. Né? E é um livro atualíssimo, porque quando nós estudamos esse livro, percebemos que ele fala de todos os temas, de todos os assuntos que vocês imaginaram. Então, na questão 911, a pergunta é: não há paixões tão vivas, irresistíveis, que a vontade não tenha poder para superá-la? Será que nós temos alguma paixão que a vontade não possa superar? Né? Aí ele fala assim: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequências de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele o triunfo do espírito sobre a matéria. Eu quero, mas eu não tenho vontade. Ou seja, se eu quero, eu desejo, eu busco, eu tenho que fazer o quê? Aplicar a vontade. E muitas vezes a vontade ela perpassa exatamente por tomar decisões complexas, decisões que não são fáceis. Né? Tem o caso do Chico contando uma história dele. Ele certa feita ele teve uma mágoa. Olha só, Chico teve mágoa. Mas Chico ele adorava animais, né? Todas as vezes que Chico chegava na sua casa, altas horas da noite, depois de fazer todas as atividades, quase sempre vários animais ali se encontravam, estavam em sua residência, principalmente cães. E certa feita ele chegando, os cães já estavam lá, mas no fundo do seu quintal veio um cachorrinho, com as duas patas traseiras quebradas, se arrastando, só com as duas dianteiras. Se achegou ao Chico, e naquele momento foi amor incondicional, amor à primeira vista. Chico caiu de amores por aquele animalzinho e vice-versa. Chico passou a cuidar daquela cachorrinha como se fosse uma filha, com todo amor, todo carinho. E ela sofreu muito com as dores porque não tinha mais condições. Então, é engraçado que Chico contava que altas horas ela só dormia depois que ele chegava e fosse lá conversar com ela, passar a mão ali, dar um passe. E ela sempre esperava
acordado. Isso durou muito tempo. Certa feita, Chico chegando, não a viu, não escutou, né, o latido dela. Ela sempre dava aquele latido quando ele chegava, e ele não escutou. E aí, ele chegou, adentrou o local que ela dormia, ela olhou para ele, e naquele momento, ela veio a óbito. Aquilo deu uma tristeza enorme no Chico. Enorme mesmo, porque ele sentia mesmo a falta dela. Com o tempo ele foi ficando cada vez mais triste, sentindo a falta daquela cachorra. Até que uma senhorinha que trabalhava com ele disse assim: Chico, eu não queria te contar não, mas vou contar. Não é fofoca, eu estou te contando porque a própria pessoa me contou. Aquela cachorra foi envenenada. Quem envenenou foi, né, falou o nome da pessoa. E ela fez isso, Chico, assim, como uma forma de aliviar o seu sofrimento e o sofrimento da cachorra. Ela não aguentava mais ver você gastando dinheiro aí, comprando remédio, dormindo mais tarde ainda, cuidando da cachorra e também vendo o sofrimento da cachorra. Ela resolveu aliviar o sofrimento dela. Naquele momento, Chico sentiu uma certa coisa que nunca tinha sentido antes. Ele fala que é mágoa, não sei, né? Chico com mágoa até. Mas aí ele começou a ter uma certa daquela vizinha, sabe? Uma coisa negativa assim. E a coisa não melhorava. Aí a Amanda disse assim: Chico, eu estou percebendo que ela está vendo alguma coisa de ruim na nossa comunicação, Chico. O que é? Aí ele foi relatar o fato. Aí a Amanda falou assim: Chico, mas você tem que dar um jeito. Você não pode sentir isso. Ah, mas eu não estou dando conta, está difícil, eu amava aquela cachorrinha. Mas eu vou te ajudar, Chico. Eu vou te ajudar. Aí depois a Amanda falou assim: ah, Chico, eu tenho uma ideia. Você vai procurar saber daquela vizinha o que ela gostaria de ganhar de presente. Qual o sonho dela? Que tipo de presente ela gostaria de ganhar? Ele foi lá e descobriu que ela queria ganhar uma máquina de costura, na época caríssima. Aí a Amanda falou assim: quando bem, Chico, você vai comprar uma máquina para ela. Aí, naquele momento, eu me coloquei no lugar do Chico. Eu falei: mano, você está maluco? Eu falei: não vou fazer, mano. Aí Chico falou assim: mas mano, foi ela que me fez mal. Aí a Amanda disse assim: Chico, só eu que estou dizendo não, ó. É lá de cima. É ele que, né? O Chico foi lá, a contragosto, comprou a máquina, dividiu aquela máquina caríssima em 3 ou 4 reencarnações, porque ele vivia com o salário, né, que ele recebia do ministério. E foi lá, e ele queria mandar outra pessoa levar, né? Ele falou: não, é você que vai entregar a máquina. Mas manda, não é você, Chico. E ele foi. No momento que ele entregou a máquina para ela, que ela abraçou, ele deu um abraço nela e ela nele, e ele relata que ele percebeu, ele sentiu como se algo saísse de dentro dele, né? Renovando novamente aquelas energias. Porque ele passou a compreender que não há uma maldade ali, né? Ela realmente se deixou levar por um processo, por uma questão intempestiva, não analisou todos os acontecimentos, achando que estava ajudando tanto o animal quanto a Chico, resolveu tirar a vida dela, mas não havia uma maldade. Então Chico compreendeu de alguma forma quem era aquela pessoa, né? O motivo que a levou a agir daquela maneira, por que ela fez aquilo. E ele, compreendendo aquilo, ele se sentiu bem, porque quando nós compreendemos, e aí que a compreensão ela vai nos levar exatamente a essa aprendizagem que nós aqui queremos, quando nós compreendemos o outro, a nossa relação conosco e com o outro passa a ser uma relação extremamente mais equilibrada e menos doentia. E essa é a função da doutrina espírita, porque quando nós compreendemos a doutrina espírita, nós mudamos a nossa forma de ser, de agir e de pensar. Não mudamos? André Luiz nos fala que quando a pessoa toma contato com a doutrina espírita, praticamente em 2 semanas, ele já tem uma nova visão, uma nova ideia daquilo que é, né? Que deve ser, coisas como devem ser, como é que a pessoa deve agir. Isso 2 semanas, gente. Então,
O que acontece quando nós modificamos? E quando nós alteramos a nossa conduta, a nossa forma de agir e de pensar, nós mudamos. E mudamos. Mas o objetivo da doutrina espírita não é essa mudança. O objetivo dela é nos transformar, que é algo mais amplo, que é algo, né, que transcende ainda a nossa capacidade de compreensão. Mas exatamente a transformação é esse exemplo do Chico. Porque quando eu mudo, eu aprendo, né, ou eu compreendo que eu tenho que perdoar o meu ofensor. Não é isso que nós aprendemos aqui nesse livro, na questão 886, perdão das ofensas. Eu aprendi que eu tenho que perdoar o ofensor. Porque uma mensagem de Jesus, quando alguém lhe bater numa face, vira outra para que ele mata também. Então eu mudo, olha, eu sei que eu tenho que perdoar, né? Mas aí, quando me apresenta a possibilidade do perdão, eu não consigo perdoar. Então eu não aprendi. Eu só compreendi. Mudei. Eu sei que eu tenho que perdoar. Porque a compreensão me leva a isso. Que antigamente eu nem pensava, se alguém me bater na cara, eu vou dar um tapa na cara da outra pessoa também, né? Então, quando eu tomei conhecimento desses ensinos que a doutrina espírita nos apresenta, eu mudo a minha forma de me relacionar com o outro. Porque eu tenho que mudar a minha forma de relacionar comigo mesmo. Mas a transformação ela só se dará no momento em que, e somente quando eu não me sentir ofendido pela agressão do outro. Porque mesmo quando eu inseto perdão, né, eu me lembro de Gandhi, eu não perdoo, aí, mas porque eu me ofendo. Como Chico não se ofende, como Divaldo não se ofende. Se a gente pegar, por exemplo, fazer uma leitura da vida do Divaldo, esses livros que tem ali, gente, é tanta história, aquelas histórias de violência, né, que ele sofreu, e tantas outras, só para que vocês tenham uma ideia. Divaldo foi acompanhado pelo que é chamado de obsessor, né, que na verdade a gente chama de irmãos ignorantes do saber, irmãos que desconhecem a mensagem de Jesus. Ele foi acompanhado por um obsessor durante 30 anos. 30 anos. E era um obsessor tão perverso que, por várias vezes, utilizando de terceiros, ele tentou tirar a vida do Divaldo, né? Ele falava que Divaldo havia se comprometido com ele no mundo espiritual para fazer com que ele trabalhar em outra frente religiosa. E aí Divaldo aceitou trabalhar no espiritismo, então eles não gostariam que a doutrina espírita pudesse ganhar esse corpo que tem hoje, né? Então, matando o Divaldo, provavelmente seria uma luz, né? Seria apagada. Então, assim, foram 30 anos levando bordoada desse irmão. Até que em determinado momento, uma criança é deixada lá na mansão do caminho. Divaldo recolhe aquela criança, né? Uma criança que ele até brinca, uma criança horrível, feia. E o irmão, o máscara de ferro, aparece e diz assim: Divaldo, você pretende amar, você vai amar essa criança? Ele fala assim: meu irmão, pretendo amá-la com todo o meu espírito, né? Com todo o meu ardor, o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. E ele disse assim: Divaldo, a partir de hoje eu te deixo em paz, porque esse espírito é minha mãe que acaba de reencarnar, e é a única pessoa que eu amo e que me ama. Então, se você vai amá-la, eu vou te ajudar também a cuidar dela. O amor destruindo os laços de ódio. Como uma mensagem, que a gente viu naquela mensagem, que é exatamente isso: compreendendo o outro, tendo a percepção do outro. A partir da autopercepção, eu vou fazer com que o ódio ele possa acabar no momento que esse ódio for suprimido pelo amor. Porque o amor é a base da doutrina de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. É a base do Evangelho. E nós temos que compreender esse sentimento. E nós temos que desenvolver. E isso independe de religião. Independe. Espírita, católico, evangélico, né? Ateu. Vai tocar no meu lado todo. E aí, gente, para encerrar,
trouxe uma mensagem bem interessante. Esse livro, do Lázaro Redivivo, a psicografia do Chico, né? Pelo espírito do irmão X. Para quem não sabe, é o Humberto de Campos. Agora ele passou a utilizar esse pseudônimo devido àquele processo que houve, então, irmão X aqui para todos nós. Isso aqui é uma leitura que eu diria uma leitura de cabeceira para nós que nos intitulamos espíritas, porque tem a ver exatamente com a ideia do entender, do compreender e do aprender. Então, que Emmanuel nos fala desse livro, 49, só vou ler o título, porque não vai dar tempo, mas também é um livro bacana, que é o saber e fazer. Tá? Aqui ele vai dizer: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Mas eu vou ler essa história aqui, porque essa história, assim, ela é profunda. Eu não vou ler completa, porque ela é um pouquinho grande. Eu vou fazer uma síntese dessa história. Então aqui é um espiritista, talvez pregador da doutrina espírita, conhece, né, um pouco a doutrina espírita, e ele estava então num grupo mediúnico, e ele pergunta ao benfeitor, ele pergunta assim: benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz do aprendizado? Respondeu-lhe o orientador: o que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O espiritista pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou: respondeste bem, faze isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista espiritista, apresentando justificativo e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o próximo? Parece que ele esqueceu da parábola do bom samaritano, né? O irmão comunicante assumiu atitude paternal e narrou uma pequena história que eu vou sintetizar. Ele fala assim: um espiritista convencido quanto à sobrevivência da alma, mas não convertido ainda ao Evangelho de Jesus, seguia de Madureira para Gávea, quando encontrou em certa rua determinada reunião de pessoas bem intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e profunda boa vontade. Porque viviam distanciados da ciência e da expressão, suas palavras evidenciavam muita imperfeição de gramática, embora a excelente disposição que revelavam no exercício de virtudes santificantes. Os desencarnados que cooperavam na obra, observando que se aproximava um irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram-lhe o nome para que se lhe rogasse a valiosa colaboração. Instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavalheiro aproximou-se, sondou o ambiente e negou-se, acrescentando: não posso colaborar. Isso não é espiritismo. Então aqui agora eu vou sintetizar para vocês. Eu prometi, primeiramente, ele encontra um grupo de irmãos fazendo uma pregação maravilhosa, e aí ele é direcionado pelos irmãos encarnados a colaborar, mas ele se nega dizendo que aquilo não era espiritismo, né? Apesar do conhecimento dele. E aí ele vai acrescentar: no entanto, né, um materialista de bom coração que passava por ali se interessou profundamente por aquela atividade
e se colocou à disposição para ajudá-lo, para suprir as necessidades daquele grupo. É o primeiro momento. E o segundo momento, ele vai andando e encontra uma miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, né, caída nas vizinhanças, e duas outras senhoras tentando ajudá-lo. E aí, vendo a aproximação dele, né, porque os espíritos fez com que ele se aproximasse ali, as duas mulheres correram até ele pedindo ajuda. E ele fala assim: olha, diante da conduta irrepreensível de vocês, né, porque elas estavam em frente a uma casa de prostituição, ele nega ajudar, porque ele disse que aquilo não é espiritismo, ajudar uma pessoa necessitada, né, tendo em vista o trabalho que ela realiza. E foi embora, sem nenhuma dor no coração. E aí, o que o irmão fala? Naquele momento apareceu um ateu, um materialista e um ateu, que se prontificou de ajudar, levou-a até um hospital, pagou o que foi necessário para que ela pudesse receber todo tipo de tratamento. Depois ele vai embora, continua a caminhada dele, encontra um grupo de protestantes, irmãos, né, vendendo rosas, cantando e vendendo rosas, daí recolhendo donativos para ajudar um lar de crianças abandonadas. Ele é direcionado também a trabalhar, né? Mas ele chega lá, ao ser convidado a trabalhar, ele disse que não ia porque aquilo não era espiritismo. Ele não fazia parte dogmática daquelas religiões, e as ideias eram contrárias àquilo que a doutrina espírita prega, e foi embora. Todavia, o materialista, que era bondoso, aquele mesmo materialista que estava no mesmo caminho que ele, né, viu ali, se interessou pelo trabalho daquelas pessoas, daqueles irmãos, comprou, deu um valor bem alto, e se prontificou a ir visitar o orfanato. Perceberam? Preciso concluir? Conhecimento e sabedoria. Em momento algum, o excesso de saber, o excesso de aprendizagem levou o espiritista a ter uma compreensão daquelas situações e se deixou levar. Exatamente, quase sempre nós somos levados, né? Por isso é que Emmanuel, os espíritos nos falaram Allan Kardec, o que atrasa a nossa transformação, a nossa elevação intelecto-moral, é exatamente o egoísmo e o orgulho. Mas precisamente o egoísmo. Essa ideia sou eu, o resto é o resto. Bom, meus irmãos? Está do horário, né? Gente, eu agradeço a vocês mais uma vez pela paciência. Jesus nos ampare, que Ele nos